O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, nós não nos aproximamos desta palavra apenas para escutar, mas para assumir uma posição de fé, uma decisão interior de acreditar, mesmo quando tudo ao redor tenta enfraquecer essa certeza. Existe um momento na vida em que não basta apenas compreender, é preciso declarar. Declarar com o coração, com a alma, com a própria existência, que Deus continua sendo Deus, que Ele continua presente, que Ele continua conduzindo, mesmo quando os sinais parecem contrários. Antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer um gesto simples. Deixa o seu like neste vídeo. Esse gesto ajuda esta palavra a alcançar outras pessoas que também precisam de fé, de força e de esperança. Em algum lugar, alguém pode estar precisando exatamente desta mensagem e, através disso, ela pode chegar até esse coração. Agora, entra comigo nesse momento com coragem, porque o Evangelho de hoje não é apenas uma reflexão suave. Ele é um chamado a sair da dúvida constante, a sair da oscilação interior, a sair daquele lugar onde você acredita um pouco e ao mesmo tempo teme muito. Jesus fala ao coração humano com autoridade, não uma autoridade que impõe medo, mas uma autoridade que desperta vida. Ele não convida você a uma fé fraca, baseada apenas em sentimentos passageiros, mas há uma fé firme, que permanece mesmo quando não há garantias visíveis. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, o momento em que as circunstâncias não ajudam, em que as respostas não chegam, em que o caminho não está claro, e é justamente nesses momentos que a fé precisa deixar de ser apenas uma ideia e se tornar uma escolha de confiar, mesmo sem entender, uma escolha de continuar, mesmo sem ver resultados imediatos, uma escolha de permanecer, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. E essa escolha não vem da sua força apenas, ela nasce de algo maior, ela nasce daquilo que Deus já colocou dentro de você, mesmo que você ainda não tenha percebido totalmente. O Evangelho de hoje revela que a presença de Deus não depende das circunstâncias, ela é constante. E isso significa que, mesmo quando você se sente fraco, a força dele não diminui. Mesmo quando você duvida, a fidelidade dele não muda. E é por isso que você pode se levantar por dentro agora, não porque tudo está resolvido, mas porque existe uma verdade maior sustentando você. Uma verdade que não se abala com o que acontece ao redor. Talvez você tenha passado por situações que abalaram sua confiança. Talvez tenha orado e não viu a resposta que esperava. Talvez tenha tentado e não conseguiu. E tudo isso vai, aos poucos, criando uma insegurança que se instala silenciosamente. Mas hoje, através deste Evangelho, Deus te chama a um reposicionamento interior, não baseado no que você sente, mas baseado em quem Ele é, não baseado nas suas falhas, mas na fidelidade dEle. E esse reposicionamento começa com uma decisão simples,
mais poderosa, decidir não alimentar mais aquilo que enfraquece a sua fé, decidir não se prender apenas ao que deu errado, decidir olhar além do que é visível, porque a fé verdadeira não ignora a realidade, mas também não se limita a ela. Ela reconhece que existe algo maior, algo mais profundo, algo que sustenta, mesmo quando tudo parece instável. E talvez agora seja o momento de você fazer essa declaração dentro de si, mesmo que em silêncio, mesmo que com pouca força, mas com verdade. Senhor, eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo, eu escolho continuar. E essa escolha, por mais simples que pareça, tem um impacto profundo, porque quando você decide confiar, você abre espaço para que Deus atue de uma forma diferente na sua vida. E é exatamente nesse espaço que o Evangelho começa a se tornar vida, não como uma mensagem que você ouviu, mas como uma verdade que você decidiu viver. E quando essa decisão começa a ganhar forma dentro de você, ainda que seja frágil no início, algo muito profundo se move no invisível, porque a fé declarada com sinceridade abre caminhos que a razão sozinha não consegue abrir. Não é uma mágica, não é uma fuga da realidade, é um alinhamento com aquilo que é eterno. O Evangelho continua nos conduzindo a esse lugar, onde a fé deixa de ser apenas um sentimento e se torna uma posição firme. Jesus não chama os seus para viverem na instabilidade interior. Ele chama para uma confiança que permanece mesmo quando tudo parece incerto. E talvez você esteja percebendo agora o quanto essa firmeza tem feito falta, não porque você não acredita, mas porque tem vivido cercado por vozes que enfraquecem, por situações que desgastam, por pensamentos que te puxam para baixo, e isso, aos poucos, vai tentando roubar a sua esperança. Mas hoje, essa palavra vem como um confronto suave, mas verdadeiro. Ela te lembra que você não precisa aceitar essa condição como definitiva. Você não precisa continuar vivendo dominado pela dúvida, pela insegurança, pelo medo do que pode acontecer. Existe algo maior dentro de você, algo que Deus já depositou, algo que não foi destruído pelas suas dificuldades, e esse algo é a capacidade de confiar além do que os olhos veem, além do que a lógica explica, além do que o momento atual apresenta. E essa confiança não significa negar o que você sente. Não significa fingir que está tudo bem quando não está. Significa reconhecer a realidade, mas escolher não se prender apenas a ela. Escolher acreditar que Deus continua agindo, mesmo quando você não vê. Quantas vezes na sua história você já passou por momentos que pareciam impossíveis? De alguma forma, você atravessou, talvez não da forma que esperava, talvez com marcas, talvez com aprendizados difíceis, mas você chegou até aqui, e isso não foi por acaso. Houve uma presença sustentando você, mesmo quando você não percebia claramente. Houve uma força que não vinha apenas de você, mas de algo maior, de alguém que não te deixou cair completamente. E hoje, o Evangelho te convida a reconhecer isso, a olhar para trás, não apenas com lembranças, mas com consciência,
consciência de que Deus esteve presente, de que Ele não te abandonou, de que Ele continua fiel. E se Ele for fiel a ti aqui, por que deixaria de ser agora? Se Ele te sustentou em outros momentos, por que não sustentaria neste também? Se Ele abriu caminhos antes, por que não abriria novamente? Essa reflexão não é para te dar uma resposta imediata, mas para fortalecer a sua base, porque quando a base está firme, você consegue atravessar melhor aquilo que ainda não está resolvido. E essa base é a confiança em Deus, não uma confiança superficial, mas uma confiança construída, experimentada, vivida ao longo do tempo. Uma confiança que não depende apenas do que você sente hoje, mas do que você já viveu com Ele. E talvez agora seja o momento de você reforçar essa base, não esperando sentir algo extraordinário, mas escolhendo acreditar com mais firmeza, escolhendo não negociar a sua fé com as circunstâncias, porque a fé não é algo que você ajusta conforme o momento, ela é algo que você sustenta, mesmo quando o momento não ajuda. E isso exige coragem, coragem de permanecer, quando seria mais fácil desistir, coragem de confiar, quando tudo dentro de você quer duvidar, coragem de continuar quando o caminho parece longo demais. Mas essa coragem não vem de você sozinho, ela vem de Deus, ela vem da presença dEle que fortalece, que levanta, que sustenta, e quanto mais você se abre para essa presença, mais você percebe que não está lutando sozinho. Existe uma força que te acompanha, uma direção que te orienta, uma paz que começa a surgir mesmo no meio da batalha. Talvez ainda não seja uma paz completa, talvez ainda existam inquietações, mas já não é o mesmo desespero, já não é a mesma insegurança. Existe algo diferente começando a crescer dentro de você. E isso é sinal de que Deus está agindo, não necessariamente mudando tudo ao redor, mas fortalecendo você por dentro, preparando você para atravessar, para suportar, para continuar. E é nesse ponto que a fé deixa de ser apenas uma crença e se torna uma força viva dentro de você, uma força que te mantém de pé, que te impede de desistir, que te conduz mesmo. Quando você não sabe exatamente para onde está indo, e esse é o caminho que o Evangelho te convida a viver hoje, um caminho de firmeza, de confiança, de permanência, e quanto mais você avança nesse caminho, mais você percebe que aquilo que antes parecia impossível começa a perder o poder de te paralisar, porque agora existe algo maior sustentando cada passo que você dá. E quando essa força interior começa a se estabilizar em você, mesmo que ainda de forma gradual, você percebe algo muito importante: a sua vida não está mais sendo definida apenas pelo que acontece ao redor, mas pela forma como você escolhe responder ao que acontece. E isso muda profundamente o modo como você caminha. O Evangelho de hoje nos leva exatamente a esse ponto de maturidade espiritual, onde a fé deixa de ser apenas reação e passa a ser decisão consciente. Jesus não forma seguidores apenas para sobreviverem aos dias difíceis, mas para permanecerem firmes nele em qualquer estação da vida. E talvez isso
toque você de maneira muito pessoal agora. Porque existem dias em que tudo parece fluir, mas também existem dias em que tudo parece pesar mais do que deveria, e nesses dias é fácil deixar que o coração se desorganize, que os pensamentos se espalhem, que a esperança fique mais fraca, mas o Evangelho não ignora esses dias. Ele não os rejeita, ele os ilumina, ele mostra que até nos dias mais confusos existe um lugar onde você pode se manter de pé por dentro, e esse lugar é a presença de Deus. Talvez você já tenha percebido que não são apenas os problemas externos que cansam você, mas a forma como você tenta resolvê-los sozinho, a sensação de ter que dar conta de tudo, de não poder falhar, de não poder parar. E isso cria uma tensão constante, silenciosa, que vai desgastando aos poucos. Mas Jesus não te chama para esse tipo de vida. Ele te chama para um caminho onde a confiança substitui a sobrecarga, onde a entrega substitui o controle, onde a presença substitui o isolamento interior. E isso não significa passividade, não significa deixar de agir, significa agir a partir de outro lugar, um lugar mais alinhado, mais centrado, mais conectado com Deus. Quando você começa a viver assim, até as decisões mais simples ganham outro peso. Você já não age apenas por impulso, nem apenas por medo, nem apenas por pressão. Você começa a aprender a escutar por dentro, antes de responder por fora. E isso é um processo, não acontece de uma vez, vai sendo construído dia após dia, nas pequenas escolhas, nas pequenas renúncias, nos pequenos momentos de consciência. Talvez hoje você ainda esteja no meio desse processo, ainda aprendendo a confiar mais, ainda aprendendo a soltar o controle, ainda aprendendo a descansar em Deus, mesmo quando tudo parece incerto. E tudo bem, Deus não exige que você já esteja pronto, Ele caminha com você no aprendizado, Ele não se afasta quando você ainda está crescendo na fé. Pelo contrário, Ele sustenta você justamente nesse crescimento, e quanto mais você permite esse processo, mais você percebe que não precisa ter todas as respostas para continuar. Você não precisa controlar tudo para estar seguro. Você não precisa entender tudo para estar em paz. Existe uma segurança que não depende da clareza total, mas da presença constante de Deus. E essa presença não falha, não se ausenta, não abandona. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida, sem nem perceber claramente, o momento em que, mesmo sem explicação, você conseguiu atravessar algo que parecia difícil demais, um momento em que você não sabia como, mas conseguiu continuar. Isso não foi acaso, foi sustentação, foi Deus agindo no invisível, mantendo você de pé quando suas forças já não eram suficientes. E hoje, o Evangelho te convida a reconhecer isso com mais consciência, não para olhar apenas para o passado, mas para entender o presente, para perceber que a mesma presença que te sustentou antes continua aqui e agora. E se ela continua, então você não está desamparado neste momento. Você não está sozinho nesta fase.
Você não está perdido dentro do que está vivendo. Existe um caminho sendo preparado mesmo quando você não vê. Existe uma direção sendo construída mesmo quando você não entende. Existe uma mão te conduzindo mesmo quando tudo parece silencioso demais. E talvez a maior transformação não esteja em mudar rapidamente o que está fora, mas em fortalecer o que está dentro. Porque quando o interior está firme, o exterior já não tem o mesmo poder de te abalar. E é exatamente isso que Deus está fazendo com você agora, através desta palavra, não apenas te informando, mas te formando, não apenas te explicando, mas te fortalecendo. E aos poucos, você começa a perceber que a fé não é apenas algo que você possui, mas algo que te sustenta, algo que te mantém em pé quando tudo ao redor parece instável. Isso não termina aqui. Isso continua na sua vida, no seu dia, nas suas escolhas, nos seus pensamentos, porque o evangelho verdadeiro não termina quando a leitura acaba. Ele continua se revelando enquanto você vive. E quando você continua vivendo com essa consciência, ainda que de forma simples, algo muito profundo começa a se consolidar dentro de você. A fé deixa de ser apenas um pensamento bonito e passa a ser um alicerce silencioso, algo que sustenta sem fazer barulho, mas que impede você de desabar por dentro. O evangelho de hoje não termina como uma teoria, ele termina como um chamado vivo, um chamado para você permanecer nesse lugar de confiança, mesmo quando as emoções oscilam, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando a vida não segue exatamente como você imaginou, porque Deus não trabalha apenas com resultados imediatos. Ele trabalha com processos, e o seu processo não está esquecido, não está parado, não está fora do controle dele. Existe um cuidado constante, mesmo quando tudo parece silencioso demais. Talvez hoje você ainda não veja mudanças externas claras, talvez algumas situações continuem as mesmas. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado, talvez algumas portas ainda pareçam fechadas, mas isso não significa ausência de Deus, significa apenas que Ele está agindo de uma forma mais profunda do que a sua percepção consegue alcançar agora. E nesse caminho, o mais importante não é acelerar o processo, mas não perder a conexão, não se desconectar da fonte, não deixar que o peso do dia te afaste daquilo que te sustenta, não permitir que a ansiedade ocupe o lugar da confiança, porque é muito fácil, no meio da rotina, deixar essa presença em segundo plano, mas é justamente aí que o Evangelho te chama de volta. Volta para o essencial, volta para o simples, volta para o lugar onde você reconhece que não está sozinho. E essa volta não precisa ser complicada, pode ser um pensamento silencioso durante o dia, pode ser um instante de pausa antes de uma decisão, pode ser um suspiro profundo, lembrando que Deus está com você agora. Esses pequenos movimentos mantêm viva a fé, não porque eles são grandes, mas porque eles são sinceros, e Deus não rejeita sinceridade, mesmo quando ela vem de um coração cansado, mesmo quando ela vem de alguém que ainda está aprendendo a confiar. E talvez agora, neste momento final,
O mais importante não seja entender tudo, mas permitir que essa palavra permaneça dentro de você, não como uma informação, mas como uma semente, algo que continua agindo mesmo depois que o vídeo termina, porque a semente não precisa de barulho para crescer. Ela cresce no silêncio, na continuidade, no tempo certo. E a fé funciona da mesma forma dentro de você. Ela cresce quando você decide não desistir completamente. Ela cresce quando você escolhe voltar mesmo depois de se distrair. Ela cresce quando você mantém, ainda que de forma pequena, essa ligação com Deus viva dentro de você. E agora, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite simples, mas muito sincero. Se você deseja continuar caminhando com essa palavra, se deseja manter esse espaço de fé no seu dia a dia, considere acompanhar este canal. Aqui, todos os dias, existe um momento dedicado a fortalecer o seu coração na presença de Deus. E também, se você quiser, escreva nos comentários uma intenção de oração. Pode ser uma palavra simples, algo que represente o que você está vivendo hoje. Entrega, direção, cura, força, recomeço. Não importa o tamanho, importa a sinceridade. E cada intenção se torna parte dessa comunhão de fé que nos une. Porque aqui ninguém caminha sozinho, mesmo à distância. Existe uma união invisível entre aqueles que confiam, entre aqueles que esperam, entre aqueles que continuam. E que Deus te abençoe profundamente neste dia. Que Ele fortaleça o seu interior, ilumine suas decisões, acalme seus pensamentos e te sustente em cada passo, que você continue firme, mesmo quando não entender tudo, que você continue confiante, mesmo quando o caminho parecer incerto, e que você continue em paz, sabendo que Deus permanece com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.